Na última semana a gente fez deploy da aplicação em Node no Heroku, né, pra gente testar e fazer a comunicação com o app. E daí tinha ficado a gente implementar então as últimas funcionalidades, que era a questão da persistência, tá? Para fazer a persistência, eu vou usar um cara chamado o MongoDB Atlas, tá? Naquele vídeo que eu mandei semana passada do Diego Fernandes, antes de fazer o deploy no Heroku, ele mostra como fazer o cadastro no DB Atlas. Eu não vou chegar a mostrar como fazer o cadastro no Atlas, por causa que é bem tranquilo mesmo, é só tu se cadastrar com e-mail, senha e tudo mais, e ir configurando, e tu vai conseguir fazer o teu cadastro, tá? Eu vou vir aqui, eu já tenho o cadastro aqui, eu vou criar um novo projeto aqui. Para quem não sabe, né, o MongoDB Atlas é um MongoDB as a Service da própria MongoDB, né? Então eles que mantêm o Atlas em si. E eles têm um free tier aqui que até 500 MB, se eu não me engano, de dados na database, sem backup, sem nada, ele é open source. Então é muito bom para projeto assim, que tu quer aprender alguma coisa, quer fazer rápido, não quer fazer a instalação do Mongo e tudo mais. Então eu vou usar ele aqui também, tá? Vou dar o nome do projeto aqui, vou chamar de Flutter Calc aqui, que é o mesmo nome que a gente deu pro app, né? Vou dando um next. Aqui os members and permissions eu vou dar acesso para mim mesmo, né? Como sendo owner. Se tivesse mais usuários, teria que adicionar aqui. Então vou dar um create project aqui. Esperar ele criar. Aí tá criando o cluster. E tá aqui, ó. Tá aqui o nosso cluster já criado dentro do Atlas aqui. Então agora eu vou dar um build numa database. Daí aqui tem as opções, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui tem as opções, né? O serverless, o dedicated e o share. Então o dedicated aqui é um servidor dedicado exclusivo para ti, né? Daí tu vai pagar 0,08 centavos de dólar a hora, né? Então isso dá uma estimativa ali de uns 56 dólares por mês. Não é nada absurdo, é muito barato, tendo em vista tudo o que ele entrega, né? Mas nós vamos usar esse open source aqui, então ele é para explorar basicamente o Atlas, né? Não precisa informar método de pagamento nem nada, né? E só não tem as funcionalidades tipo backup, essas coisas ele não tem nada incluso. Aqui então a gente selecionou Shared, aqui ele vai pedir onde que a gente quer. WS North Virginia, pode ser esse aqui, poderia escolher outra cloud, né? Vamos fazer deploy na AWS mesmo. Aqui é a região, né? Então podemos deixar nessa região também, não tem problema. Aí aqui é o cluster tier, né? Então ele é o M0 Sandbox, que é memória compartilhada, tudo compartilhado. E aí aqui ele tem, ó, 512, aqui, ó. Aqui tá as limitações dele, ó. Então ele é de graça para sempre, é free forever, né? Só que ele tem CPU compartilhado com outras instâncias e a memória compartilhada também. Mas ele aceita 500 conexões, ele tem uma performance de rede baixa, né? Ele tem no máximo 100 databases e no máximo 500 coleções. E ele tem 512 MB de storage, então até 512 MB de dado a gente pode usar como free. Se quiser subir mais, ó, daí tu pode pagar por 9 dólares, por 25 dólares por mês, só o storage extra. Memória e CPU, se quiser comprar um outro, daí tem que trocar aqui daí para um dedicated e para um serverless. Pro nosso o objetivo tá excelente. Então as settings adicionais, né? Então aqui é sem backup, né? Por ser no open source, o Mongo 4.4, versão do Mongo. E o cluster name, né? Vamos chamar aqui de cluster Flutter Calc. Aí. Então vamos criar o cluster, continuar como free aqui. Tá criando, ele tá fazendo deploy e tudo mais, criando database. Então ele vai levar aqui 1 a 3 minutos, tá? Enquanto ele vai fazendo isso aqui, eu vou dando sequência, depois a gente volta para esse cara aqui. Então vamos lá para dentro do nosso Node.js.
Então agora para fazer conexão com a nossa database, então eu estou aqui com o projeto baixado, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um yarn add mongoose. Mongoose é a biblioteca para JavaScript, para Node.js especificamente, para trabalhar com MongoDB. Aqui ele está me dizendo the engine nodes is incompatible with the model, expect version 12, got then 3. Aqui ele está reclamando a minha versão do Node, que eu tenho uma versão muito antiga, então vou trocar aqui NVM, ls, acho que é isso. Eu vou usar NVM use v12.2.0. Ok, eu posso ver a minha versão do Node aqui com Node-version -version, tá aí com a 12. Agora sim, yarn add mongoose. Ok, tá fazendo o fetch do mongoose. O que ele tá reclamando aqui? Nodes incompatível. Ele tá pedindo versão do Node 12.9, tem que ser maior que a 12.9. Deixa eu ver aqui. NVM ls NVM-help, que eu não lembro. NVM install. Vamos pesquisar aqui a última versão do Node.js. NVM versions. Vamos ver aqui. Vamos ver a versão do Node mesmo. A última ele tá na 14.17.6. Então vamos vir pra cá, vamos ver. Deixa eu ver como é que ele tá listando as versions aqui, que eu não lembro a nomenclatura. V14.17.6. Vamos ver se ele vai pegar. Ele está fazendo a instalação. Para quem não conhece, tá? A NVM é um gerenciador de versões para o Node.js. É muito bom, porque tu pode trabalhar com várias versões do Node na máquina. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho a 10, eu tenho a 12, eu tenho a 14 agora. E é muito simples para eu trocar entre uma para outra, né? Então vale a pena, quando for trabalhar com Node.js, trabalhar com o NVM, tá? Então agora sim, vamos ver se ele aceita. Yarn add mongoose. Agora sim, agora ele passou. Então a gente adicionou o mongoose. A gente podia simplesmente ter vindo aqui no package.json e ter adicionado aqui. Ele adicionou aqui a versão 6.04 do mongoose, tá? Então essa é a dependência que a gente precisa para trabalhar com Node.js, com MongoDB dentro do Node.js. Agora, o próximo passo que eu vou fazer... Tem como aumentar um pouquinho mais a letra, que tá meio pequena aqui? Deixa eu ver aqui... Aí, tá melhor? Aí, ficou bem melhor. Tá. Aí, o próximo passo que eu vou fazer aqui, então, dentro da nossa API aqui, a gente tem um model, tá? A gente tem uns wrappers só aqui, que é os response e o calculador request. E dentro do model, eu vou criar um novo file aqui agora, que eu vou chamar de history, que é o nosso history calc, né? .js, que vai ser o modelo. A gente tem o user aqui, que eu só trouxe um exemplo, ó, esse é um exemplo de um outro projeto que eu fiz. Nós vamos criar esse módulo aqui para o nosso history calc. Para quem não lembra, né? Nosso history calc a gente criou aqui dentro do aplicativo em Flutter, né? A gente criou vamos dizer, esses atributos que a gente precisa para exibir o nosso histórico. Vamos copiar ele aqui só para ter uma cola dos atributos que a gente precisa. E daí vamos começar criando esse cara. Então, primeira coisa, eu vou precisar do mongoose aqui. Então, const mongoose igual a require. Eu vou dar um require no mongoose. E daí aqui eu vou declarar o nosso modelo, que seria, se fosse trabalhar com uma orientação a objeto, seria equivalente a uma classe. Então eu vou declarar aqui const history schema
Eu vou trabalhar com esquema, tá? Para trabalhar com Mongoose. Eu particularmente eu gosto de trabalhar com esquema, ele fica muito clean, o código fica bem simples, tá? Então, mongoose.schema. Tem outras maneiras de declarar um modelo também no Node.js. Então, comecei a declaração do nosso esquema, então eu vou ter aqui a data cálculo. Ele vai ser um tipo date. Eu vou ter os headers aqui, ó, que a gente está botando por default lá no app. Então, esses não vou persistir aqui, vou deixar sem, só vou botar a data do cálculo, né? Eu vou botar aqui o valor 1, que ele vai ser um number pra gente. Vou botar o valor 2, que vai ser um number pra gente também. O resultado, 2 pontos number. E eu vou pegar aí a operação, que vai ser uma string. Então, operação string. Feito isso, está declarado o nosso modelo. Não, que nem eu disse, não vou prever esses que está fixo lá no app, no constructor. Se a gente quisesse deixar dinâmico esses headers, eu poderia prever aqui no modelo, mas para nós não faz tanto sentido agora. Vamos dar sequência aqui. Depois que eu declarei o esquema, eu só vou dar um módulo.export igual a mongoose.model. E aqui dentro do model eu vou dizer qual que é o nome da nossa collection que a gente quer. A collection, para quem não trabalhou com banco não relacional, collection é um equivalente ao nome de uma tabela num banco relacional dentro do MongoDB. Então, as tables do banco relacional são dentro do MongoDB, elas funcionam como collections. Então aqui é o nome da nossa collection, vou chamar ela de history. E daí eu vou passar por qual que vai ser o nosso esquema, que é o nosso history esquema aqui, que a gente acabou de declarar, como é que vai ser os campos que ele vai declarar. Então, quando eu instancio esse mongoose.model, aqui é onde é que ele vai fazer a criação da nossa collection dentro do MongoDB. Então, está criado o nosso modelo. Uma vez criado o nosso modelo, deixa eu ver se ele terminou o nosso cluster aqui. Aqui, ele terminou. Então, beleza, criou o nosso cluster, eu vou dar um connect aqui, ó. Aqui no connect, ele tem como é que a gente vai fazer a conexão para ele, ó. Então, add your cluster IP address, add a different allow access for anywhere. Aqui, ó, eu vou dizer para que todo mundo pode acessar esse cara, tá? Então, 000/0, então, vamos deixar sem nada mesmo. Então, vou liberar acesso de qualquer IP. Se não fizer isso, tu botar um IP específico, tu pode ir trocar o IP da tua máquina, acessar, tentar acessar de uma máquina diferente, ele pode dar erro, tá? Aqui o ideal seria, por exemplo, se eu fosse fazer algo um pouco mais que eu quisesse um pouco mais de segurança, que eu quisesse me preocupar com as pessoas não acessar isso, eu teria que pegar o IP do server onde que o back-end vai estar rodando, no caso a nossa API, e botar o IP fixo ali. Só que no nosso caso, como a gente está num Heroku da vida, né, o Heroku também a gente não tem controle do IP que ele gera lá, então para nós é melhor deixar tudo liberado. Agora, se fosse um ambiente produtivo, o ideal é que tu tenha um server, então, com um IP fixo, estático, né, e daí tu adiciona aqui no teu cluster só o IP do teu back-end ali com acesso para acessar ao cluster, tá? A database. Então, create a database user, eu vou criar aqui um admin e vai ser admin a senha, tá? Bem idiota mesmo, só pra gente ter create a database user, né? Ok. Aí, choose a connection method. Aqui ele já tem várias opções, né? Então, connect with Mongo Shell, tem a opção com o DB Compass. Dependendo da opção que tu selecionar, ele já vai te dar a string de conexão que tu precisa para conectar na database, dependendo do que tu quer usar. No nosso caso aqui, ó, connect your application. Então, eu já vou pegar aqui, ó, ele já trouxe para nós o Node.js, ó, teria outras linguagens aqui, ó. No nosso caso é Node.js. A versão 4 ou maior. E daí, aqui
teria a opção aqui, ó, de eu incluir o full driver code example, né, que daí ele monta todo o código para nós. No nosso caso a gente não quer, a gente quer só a conexão mesmo, né? Então essa string de conexão aqui que eu vou precisar para fazer a conexão. Então eu vou copiar ela aqui e vou voltar aqui para o nosso Node.js, vou voltar para dentro do server. Então tu vê como é que eles mesmos já facilitam bastante isso, cara. Por isso que eu gosto tanto do MongoDB, sabe? Eles se preocupam demais vamos dizer assim, com a facilidade para o desenvolvedor, sabe? Então aqui dentro do nosso server.js, obviamente eu vou dar um require no Mongoose aqui. Então const mongoose igual require mongoose, certo? Depois que eu instalei que eu dei o require no Mongoose, é bem simples. Aqui eu tenho o nosso require jobs aqui que a gente estava fazendo. Eu vou fazer logo na sequência aqui, eu vou pegar mongoose.connect e daí dentro do connect eu vou passar essa string que a gente acabou de copiar lá, que ele gerou para nós, ó. Então reparem que ele já gerou a string com usuário e senha para nós, ó. Admin aqui, o password ele não trocou aqui, ó, mas no nosso caso o password é admin, então nosso usuário e senha é admin, então aqui, ó, eu estou dizendo que eu quero conectar no MongoDB Service com o usuário admin, com a senha admin, no endereço @clusterfluttercalc. Esse é o endereço do nosso cluster, lá dentro da nossa MongoDB Atlas. Se eu quisesse conectar com outra ferramenta, seria nesse endereço que eu ia conectar, nesse usuário e senha também. Então, só vamos passar umas propriedades extra aqui dentro do connect. Aqui ele recebe um objeto aqui. Eu vou colocar aqui uma use new URL parser. Eu vou setar para true. Use unified topology para true também. Use find and modify, vou setar para true, perdão, para false. Ok, setei as nossas propriedades e basicamente está pronta a nossa conexão com o Mongoose. Olha só como é simples, não é nada nossa conexão, perdão, com o Atlas. Não é nada complexo, sabe? Essa aqui, por isso que eu gosto tanto do Mongo, a combinação MongoDB com o Node.js. Então, fiz a nossa alteração no nosso server. Qual que seria o nosso próximo passo agora? Então, implementar efetivamente a persistência da nossa coleção. Eu preciso vir aqui eu vou dar um close aqui, ó. Eu preciso vir aqui no Atlas. Ok. Eu vou aqui em Browse Collections, né? Eu preciso vir aqui no Atlas e criar, vamos dizer assim, criar uma collection. Não preciso. Quando eu for chamar ela, fazer uma persistência de um dado e ela não existir, ele já vai criar para nós. O que acontece é a database. O database, eu não tenho a database aqui. E se olhar na nossa string de conexão, ele está dizendo aqui, ó, my first database. Então aqui, em vez de my first database, vamos colocar aqui dev. Só. Ele vai criar uma database com o nome de dev. E dentro da database com o nome de dev, ele vai criar uma collection com o nome de history. Então, fiz isso. Então, vamos agora para dentro do nosso service. Então, aqui, ó, dentro do nosso service, hoje que a gente faz o cálculo, ó, a gente executa o cálculo e retorna. Aqui dentro eu quero que a gente faça a persistência. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui, então, eu vou criar um outro service, new file, eu vou chamar de history service.js. Tá. Dentro desse history serve, eu vou dar um const, eu vou chamar de history, eu vou pegar o nosso modelo que a gente tinha criado aqui do history calc, vou declarar ele aqui, então vou dar um require aqui ponto barra
é model barra history calc, ok, e daí eu vou dar um módulo.export igual, aqui eu já vou exportar direto, por causa que aqui nós vamos ter algumas funções. Nós vamos ter a function store, que eu vou receber um data e vou fazer a persistência, e vou ter a function que é o get, vamos dizer assim, é o list, como a gente quiser chamar, né? Então vou chamar aqui de assim, vamos chamar de index para pegar toda a nossa data sem filtros inicialmente e retornar. Na nossa function store, eu vou receber o que? Eu vou receber um data desse calculadora service aqui. Então, poderia receber já aqui, deixa eu pensar, já poderia receber no modelo já certo. Vamos deixar assim por enquanto, mas basicamente eu vou fazer o seguinte. Então, vamos instanciar aqui só um segundo. Ok, voltei. Vamos só instanciar um objeto aqui. Eu vou chamar de let history igual await. Eu vou pegar aqui history.create, ou seja, eu vou criar um novo histórico, né? E dentro desse create eu vou passar os parâmetros que a gente vai ter. Então aqui eu vou pegar aqui, vamos fazer separado aqui que fica melhor. Então vamos pegar aqui um const, só para ficar mais claro. Vamos pegar esses caras aqui, ó. Valor 1, valor 2, resultado. Vamos pegar aqui valor 1 do data, const valor 2 do data, const resultado do data também, const operação do data. E daí aqui eu vou ter um cara que vai ser o const, que daí eu não vou usar um destructor aqui, que é a nossa data do cálculo. Aqui tá, data cálculo, que eu não vou pegar do cálculo, eu vou chamar um new date aqui, que eu quero pegar a data corrente, certo? Aí feito isso, eu vou pegar esses valores, né, e vou passar para cá. Então eu vou passar aqui para o nosso create, então data cálculo, valor 1, valor 2, resultado e operação. Passei esses caras para o nosso create. Ele vai gerar, ele vai criar para nós então um registro na database, e aqui eu posso dar um return desse history. E tá feito. Tá feita a persistência do nosso modelo. Como é que eu chamo esse cara agora? Então, dentro do service, então dentro do calculadora service, eu vou dar aqui um
const history service, então igual a require eu vou chamar aqui ponto, na verdade é dentro da mesma pasta, né? É history service mesmo. Ok, chamei o nosso history service. E daí, uma vez que eu chamei o nosso history service, aí eu só vou ter que chamar o método. Aí eu fiz a declaração dele, agora eu só vou chamar o método store aqui. E daí, quando eu chamar o método store, vou chamar aqui antes do result aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer let history, se caso eu quisesse retornar o histórico, mas não, no nosso caso nós não vamos retornar. History service. Eu vou chamar o método store e para dentro dele eu vou passar um objeto data, que eu vou passar aqui então vamos passar o calculadora número 1, vamos passar assim, valor 1, valor 2, calculadora data número 2. Por que valor 1, valor 2? Se olhar dentro do history service, nós estamos esperando o valor 1, valor 2, nós não estamos pegando aqui ele está vindo como número 1, como número 2, certo? Então vou ter que renomear por causa disso. Poderia renomear todos esses? Poderia, mas vamos fazer assim só para ser mais rápido. Deixa eu ver o que mais aqui. O resultado, dois pontos, é o nosso result, né, que a gente calculou aqui. E por último, a operação. Vamos setar o calculador da data ponto operação. Fiz a chamada aqui do nosso service também. Então, na teoria tá feito. Pô, aqui eu não fiz tratativa nenhuma, não botei try catch, não botei nada disso, tá? Então tá bem simples mesmo. O ideal não era tratar erros, aqui dentro do history tratar erros, tudo mais, mas para nosso objetivo tá bem simples. Vamos dar um yarn aqui. Tá, a princípio compilando. Só vou pedir um minutinho, vou ter que sair um minuto. Só um segundo. Voltei. Desculpa. Me avisa se estão vendo minha tela aí. Já tô vendo. Tá. Boa tarde. Tô vendo. Tarde, sure. Então, a gente pegou aqui, né? A gente criou dentro do nosso Node, então só revisando o nosso modelo, né, de dados que a gente vai querer salvar na database. A gente criou a nossa conexão com o Mongo, com o Mongoose, com o MongoDB Atlas. A gente criou o nosso serviço para fazer a persistência aqui, para fazer a persistência desse dado, e a gente criou a chamada desse serviço quando a gente está fazendo o cálculo do nosso endpoint. Então, tudo isso está pronto, tá? Vamos ver aqui, vamos botar ele rodar aqui, pode ser um yarn def, colocar ele para rodar local aqui. Ele está dando um erro agora. Aqui nas options, eu acho que eu digitei errado as options do Mongoose, por isso que ele tá me reclamando aqui. Vamos voltar pro server aqui. Use find and always not support. Aqui use find and modify is not supported. Por que não?
ser alguma questão das últimas versões do Mongoose. Vamos tentar deixar sem esse cara. Yarn dev. Ok, agora sim. Ele conectou então com o nosso cluster, senão ele já tinha dado erro, que nem ele deu aqui em cima. Vamos olhar aqui dentro do nosso Atlas aqui como é que tá. Então ele tem aqui Browse Collections. Ó, ele criou aqui a nossa database dev, ó, e ele já criou stories aqui, nossa collection, dev.stories. Então, ele criou stories, não sei porque que ele não pegou history aqui, mas tudo bem. Não pegou o nome certo da collection, mas não. Depois dou uma olhada com calma. Vamos pegar aqui, vou abrir uma nova request aqui só para teste. Então ele vai ser cálculo, vai ser um post. O body ele vai ter um JSON. Aqui ele vai ser localhost, 2 pontos. Deixa eu ver qual porta eu tô rodando. 3. Acho que é barra cálculo que ele tá pegando. Deixa eu olhar aqui nas rotas. Barra calculadora. E dentro do body ele está pegando um calculadora request. Vamos pegar o nosso validator aqui. Cadê ele? Middlewares, calculadora request validator aqui. Número 1, número 2 e operação. Então vamos botar aqui número 1, 2.1, número 2, 2.2 e operação, vamos colocar um mais aqui só para... Vamos executar esse cara, vamos dar um send. Ok, operação realizada com sucesso, resultado 3. Vamos voltar aqui para o nosso log, ele passou, fez o cálculo. Vamos olhar aqui no nosso Atlas, aqui, ó, vamos dar um refresh. Retrieving list, ó, nossos documents, e tá aqui, ó. Ele botou aqui a data do cálculo, então, 2021-904, né? Aqui ele, um detalhe, ó. Por que ele gravou 17 horas aqui? Por padrão, o MongoDB, ele grava como UTC, tá? Então, o UTC é o time zone, é sem time zone, é horário zero. Então, como nós estamos no GMT-3, né? Então, ele está gravando 3 horas para frente. Isso é padrão do Mongo, tá? Então, quem tem que tratar isso é a aplicação. Quando eu for recuperar esse dado, eu vou ter que converter dessas 17 horas, vou ter que aplicar o time zone local, que é -3, para daí exibir o dado para o usuário. Isso é padrão. E tá aqui, ó, o valor 1, valor 2, resultado 3 e operação tal, operação de mais. E olha só, ele gerou um Object ID. Isso também é default do MongoDB. Numa database relacional, isso aqui é chamado de uma linha, de um registro dentro de uma tabela. No MongoDB, isso é chamado de um document. E cada document do MongoDB obrigatoriamente tem que ter um underline ID. Se você especificar, e ele tem que ser único. Então, se você especificar um underline ID lá no seu esquema e você quiser controlar isso, ele vai aceitar. Como eu não especifiquei nada, ele automaticamente gera para nós aqui, ó, um ID único para cada registro. Então esse também é uma das coisas legais do Mongo, que
ele sempre trabalha com ID único. No banco relacional, tu tem a possibilidade de trabalhar com ID único? Tem, que seriam as PKs tables, porém no relacional tu tem um extra que são as PKs compostas. Tu pode dizer que 2 ou 3 atributos ou 2 ou 3 colunas da tabela fazem parte da chave primária. No MongoDB tu não consegue fazer isso. Então se tu precisar, tu tem que concatenar todos esses valores aqui para eles fazerem parte da chave primária. No nosso caso não precisa, né? Então o objetivo é usar, deixar o ID dele mesmo, mas ele tá gravando certo. Isso é o que importa. Esse ID dá para ser gerado pelo programador também ou é padrão Sim. do DB? Não, tu pode gerar, tu teria que gerar aqui, ó, daí eu teria que vir aqui e eu especificar aqui qual que seria o underline ID, ó. Só que o number, o string, enfim, sabe? Normalmente é string. Só que daí fica de responsabilidade nossa de gerar um ID único. Se a gente não gerar um ID único, ele vai dar erro daí. Mas pra nós não... No nosso caso aqui não vamos gerar, vamos deixar ele gerando. Mas aí tem que ser... Oi? Mas aí o ID pode ser qualquer coisa ou tem que ser naquele mesmo esquema ali? Não, pode ser qualquer coisa. Uma string. Só tem que ser único, desde que seja único. Tu pode gerar naquele mesmo Entendi. formato dele, ou tu pode gerar, ou tu pode fazer com que ele, vamos dizer assim, naquele Object ID também, ele te dá a funcionalidade para gerar naquele formato. Viu em questão assim de gasto de consumo de memória, o que gasta mais, o MongoDB ou um banco de tabela relacional? Cara, daí Qual que gastaria mais para armazenar os dados? assim, para armazenar em questão de storage, normalmente, tá, um banco relacional. Mas por quê? Porque o banco relacional, para ele funcionar em si, ele tem várias estruturas que ele tem que manter. Então, por exemplo, quando tu instala um banco relacional, ele vai ter lá, e tu cria uma database lá, tu vai ter dentro da database a definição das tabelas, a definição dos campos, dos atributos, tu vai ter toda a engine da database em si, que essa o MongoDB também tem. Então, esses, para armazenar, por exemplo, quando tu dá um create table, aquela definição do create table ele é armazenado dentro da database. E isso também ocupa espaço, além dos dados. No MongoDB, tu não tem essa definição. Tu só armazena os dados efetivamente, sabe? Então, por isso que, assim, não vai ser grande diferença, tá? Mas as databases relacionais tendem a ocupar mais espaço. Agora, por outro lado, dentro do MongoDB, dependendo de como é que tu usar ele te permite armazenar qualquer coisa. Então tu vai duplicar, triplicar, quadruplicar a informação. E se tu fizer isso desordenadamente, obviamente ele vai ocupar mais espaço do que uma database relacional, sabe? Vai muito de como tu usa cada database, não tem uma regra assim, sabe? Entendi. Ó, aqui eu fiz uma outra chamada aqui, só para mostrar. E tá aqui. Então, brinque um pouquinho com o Atlas, cara. O Atlas ele é muito bom. Vocês viram que foi muito rápido de criar uma database aqui no Atlas, ó, sem instalar nada na minha máquina. Eu só criei a conta, loguei, criei o projeto, fui fazendo as configurações. E dentro do Node.js também é extremamente simples de comunicar com ele, tá? Então voltando aqui, eu começo aqui com o server, eu começo com o nosso package JSON, eu adiciono o nosso Mongoose, que é a nossa biblioteca de iteração com o MongoDB para Node.js, tá? Aí dentro do nosso server aqui, eu pego e eu faço a conexão com a database, ó. Essa string o próprio Atlas gera para ti quando tu tá criando lá. Lembrando, aqui o usuário, aqui a senha de conexão e aqui o nome da nossa database que eu botei de dev aqui. Além da conexão, o que a gente fez? Foi criado então o nosso modelo, que ele é um mongoose.model, né, com base num schema, no mongoose schema, né, e foi criado o service para fazer só a persistência desse cara aqui, ó. E esse service foi chamado dentro do nosso outro service de cálculo. Então, isso também,
isso também é uma boa prática, tá? Eu poderia ter pegado esse History Service aqui, ó. Eu poderia ter jogado ele, todo esse código dentro do Calculadora Service. Poderia, mas é ruim porque eu estou misturando responsabilidades. Então, o Calculadora Service, a responsabilidade dele é fazer cálculo. Então, eu só faço a chamada para outro service, que o outro service ele tem a responsabilidade de fazer a persistência do histórico. Então, se eu precisar tratar exceções e tudo mais na persistência, eu trato aqui dentro. Na calculadora, eu trato exceções e detalhes relacionados ao cálculo em si. Então, isso também é bom para isolar, tá? Aqui, ó, nós não estamos retornando, poderia retornar o history aqui, mas de momento não estamos fazendo nada. Vou deixar assim só para a gente ver mesmo. Agora, com ele funcionando, então, eu poderia subir já lá no Heroku para a gente validar no nosso app, mas antes disso eu quero fazer o método de busca dele, que daí depois a gente sobe o app e daí lá no Heroku a gente basicamente a gente sobe no app e a gente só chama. Então, de novo, venho aqui para o nosso History Service, a gente tinha criado um index. Eu vou deixar esse index aqui basicamente sem filtros, tá? Eu não vou pegar filtro nenhum, vou querer todos os cálculos aqui. Eu vou pegar aqui um const, eu vou chamar de history também, history igual ao wait, para ele aguardar a execução, né? Então, history.find. Aqui, para quem nunca trabalhou com MongoDB, tá? O find é um jeito de tu fazer a query no MongoDB, equivalente ao select dos databases relacionais. Esse find aqui dentro, eu passo um objeto JSON aqui que seriam as nossas cláusulas where. E teria order by e tudo mais, eu não vou entrar tanto no detalhe agora. Mas para nós, vamos supor, se eu quisesse filtrar todos que a operação fosse só de mais, ó. Eu pegaria aqui a operação, dois pontos, aspas, aspas, mais. Ó. Ele ia trazer todos os registros cuja operação seja igual a mais. Então, esse é equivalente a, se fosse num select, numa cláusula where, seria a tabela, where, o alias da tabela, né? Vamos supor que seja o h.operação igual a mais. Seria mais ou menos a mesma coisa que isso aqui, num select tradicional. Então, no nosso caso aqui, a gente não vai querer fazer filtro agora. Vou deixar ele trazer todos os registros da table. E basicamente eu vou dar um return desse history aqui. Aqui são vários stories. Fiz isso no index. Agora nós vamos lá na nossa rota e vamos adicionar uma outra rota que eu vou chamar aqui de que vai ser o cara que vai pegar e vai fazer o nosso, vamos dizer assim, vai retornar esses dados lá para o nosso front-end. Então eu vou pegar aqui routes.get. Eu não estou mais usando post, vai ser só um get. Vou pegar aqui histórico. Aí ele não vai ter um middleware validator, eu não vou querer validar nada, eu simplesmente vou chamar aqui o nosso service. Então aqui eu tenho o nosso, deixa eu pegar o nosso controller aqui. Eu tenho calculadora controller, eu vou criar um novo controller que eu esqueci, que é o histórico controller.js. Ok. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para ser mais rápido. Aqui basicamente eu vou querer aqui só o service. Então, cálculo service e o API response. Então vai ser aqui, ele vai ser o histórico service. Vamos chamar de index também. Res. Aí aqui eu não vou ter body, não vou ter request. Aqui eu vou ter basicamente só const stories
igual ao wait o histórico service ponto index. Deixa eu só ver uma coisa. Story service, ok, ele já está dando export direto. Aí Só ficou faltando um no teu stories ali. stories, isso aí, valeu. Ok. E aqui, lembra que a gente está mandando tudo num JSON padrão, né? Eu vou dar um return res.json, né? Então, eu vou mandar para esse JSON, mesma coisa, eu vou mandar um new API response. Vou copiar aqui e dentro do nosso data, em vez de ter o resultado, vai ter stories, que é o que a gente pegou aqui de cima do nosso service. Ok, fiz isso. Vamos salvar o nosso histórico controller. Aí, voltando para nossa rota aqui, eu vou chamar aqui um const histórico controller igual a require ponto barra API barra controllers barra histórico controller. Ok, salvei, e daí aqui eu só vou chamar ele, então, histórico controller ponto index, e tá feito. Vamos para a aplicação, vamos rodar de novo. Vamos vir aqui no nosso, tá bem pequeno meu inicio, deixa eu ver se eu consigo aumentar ele. View, zoom, agora tá bem melhor para vocês verem também. Então vou criar uma nova request aqui só para mostrar para vocês. New request, aí eu vou chamar de index mesmo. Aí eu vou pegar só o endereço daqui, vou botar para cá, e aqui ele é histórico. É esse cara aqui, ó, histórico, ele é get, eu não estou passando nada no body, então basicamente é só isso. Vou dar um send e tá aqui, ó, o padrão de response da API, né, que a gente criou. Então tá vindo o status code, operação realizada com sucesso, e dentro do data ele tá vindo aqui, ó, stories, e daí a lista dos históricos, que são os mesmos que tem aqui no nosso na nossa database. Poderia pegar ainda aqui e botar o objeto direto, mas dá para deixar assim também, não é problema. Aqui, acho que aqui data, vamos deixar assim. Beleza, feito isso, agora eu vou commitar todo esse cara. Deixa eu meu Gitkraken está pedindo para logar aqui. Perdeu a sessão. Ok. Então tá aqui o nosso desenvolvimento. Ó, vou dar um stage de tudo aqui. Ó. Então, nosso package, nosso histórico controller, histórico calc, calculadora service, histórico service, as rotas que a gente mexeu, o server.js e o yarn lock que ele automaticamente fez para a gente. Então, adicionado persistência de cálculos e busca de histórico. Vou commitar isso. Tem um detalhe que eu esqueci só. Vou dar um push. Vou para nossa release aqui.
Vou fazer um merge para release. Aí aqui eu, estando dentro da release, eu vou vir aqui no nosso package JSON, vou incrementar a nossa version. Então aqui nós estamos na version 6. Tá. Incrementei. Vou commitar a alteração da version. Vamos rodar um yarn só para o Heroku não reclamar do yarn lock. Ele não fez nada, beleza. Incrementada a version. Ok. Vou dar um push na release. E vamos fazer um novo merge para master. Então vamos mover essa release para master. Fiz isso. E automaticamente já vamos criar uma nova tag aqui na master. Então, create tag av1.0.6. Ok. Vou dar um push da tag. E olha só, aqui a gente começou na outra semana, né? Deixa eu ver se aqui eu consigo aumentar a letra aqui também. A nossa posição da master agora, então, ela está na versão 1.06. Mas daí, se a gente quiser saber onde é que estava a nossa posição anterior, está aqui, ó, a tag que a gente tinha gerado na semana passada. Então a gente tinha gerado a tag 1.05 aqui, ó. Então se eu precisar voltar para a versão anterior, eu venho, baixo essa tag, compilo essa tag e subo ela para o Heroku, se for o caso. Eu fiz o merge na master. Deixa eu ver aqui, já dei o push também. Então o Heroku já deve ter disparado o pipeline. Vamos voltar para cá, no Heroku. Esperar ele carregar aqui. Mentoria. Aqui, ó. Just now. Então ele acabou de fazer o build e de fazer deploy pra gente já. Então vou olhar aqui o build log aqui, só para confirmar, ó. Ele deu um install, fez as coisas, fez o build toda a aplicação. Deixa eu ver se ele loga qualquer version aqui em algum canto. Ele não logou a version da aplicação. Não tem problema, na teoria tá coerente. Quero testar esse cara. Deixa eu pegar aqui os acessos. Metrics deploy, que acho que deve estar. Ok, automatic, manual. Aqui. Vamos chamar esse cara aqui. E vamos chamar ele aqui no Insomnia, em vez desse get aqui. Vamos tentar botar esse cara aqui. Ok, histórico, send. E está funcionando. Pode ver que então a nossa versão subiu para o Heroku, está funcionando. Aqui eu não estou mais apontando para a minha versão local, estou pegando a versão que está lá no Heroku, ele já está pegando esses cálculos que eu fiz. Pô, mas esses cálculos a gente fez em dev. Sim. O correto seria quando eu faço para master, né? Ele tem uma variável de ambiente, alguma coisa lá no Heroku que ele apontasse para outra database. No nosso caso aqui a gente acabou não fazendo, vamos usar a mesma que a gente já tem. Não é problema. Vou fechar aqui a minha máquina virtual e vamos para o app daí. Só esperar ele salvar. Daí aqui dentro do app, então, primeiro passo, o cálculo nós já estamos fazendo. Aí a gente vai precisar, então, pegar a questão do histórico. Deixa só ele terminando de salvar, senão minha máquina vai morrer se eu abrir o emulador agora. Aí, agora sim. Vamos abrir o emulador.
rodar o app. What? Ah, eu abri errado aqui. File, close. Open folder. Agora sim. Um ponto legal é que como a gente fez essa segmentação das responsabilidades, vocês vão ver que eu não mexi nada no app de semana passada para cá. E se eu vier aqui agora no app e eu vou trabalhar com ele, vocês vão ver que ele vai começar a persistir dados aqui, porque a gente mexeu puramente no back-end. E assim, a gente não alterou os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída do app, a gente não precisou alterar. Então, o back-end, ele, vamos dizer, ele, não digo mascarou, mas ele deixou transparente isso para o cliente. Então, um dos grandes benefícios de fazer esse desacoplamento entre back-end e front-end, que eu enxergo, é tu poder dar essa transparência quando tu precisa fazer algum tipo de manutenção na camada de persistência, sabe? Então, que nem agora, a gente estava só fazendo o cálculo, a gente não estava fazendo persistência nenhuma, e o app estava funcionando. A gente pegou e a gente criou a camada de persistência no back-end e a gente não mexeu em nada no app, e o app vai continuar funcionando. E melhor, agora, quando a gente mandar fazer o cálculo no app, ele automaticamente já vai fazer a persistência também. Ou seja, eu deixei bem desacoplado essas duas camadas, e agora a gente consegue aplicar novas funcionalidades num dos lados, nesse exemplo da persistência, sem sequer se preocupar com o outro. Em nenhum momento eu me preocupei lá como é que o app ia fazer, sabe? Então eu vou vir aqui no app como ele estava semana passada. Deixa eu vir aqui, vou botar 4 mais 5, vou dar um igual. A primeira vez ele demora, ele trouxe 9, e eu vou vir aqui para nossa database, vou dar um refresh, e está aqui, ó, está persistindo. E a gente não alterou o app, a gente não fez nada para ele fazer isso. O que a gente fez foi trabalhar no back-end. Então, isso é muito bacana, sabe, desse desacoplamento. Isso é muito legal por causa que ele dá uma agilidade muito grande para a gente. Agora, o próximo passo seria então a gente pegar esses históricos aqui, né, do nosso back-end. Então, vamos relembrar aqui como é que está o histórico. Então, a gente tem um modelo, né, nosso histórico Dart aqui, né. Aí, além desse histórico Dart, a gente tem as nossas requests, que aqui basicamente a gente só tem o post para calculadora e um outro cálculo que a gente estava fazendo. Então, aqui vamos criar um novo future http.response http get histórico. Ele não vai ter parâmetro nenhum, porque lembra que o nosso get lá ele não tem parâmetro nenhum. Então aqui eu vou dar um return direto await underline get. Aí no get eu vou ter aqui na URL barra histórico. O host é o nosso endereço da nossa database, da nossa API. O token vai ser null. Então aqui está feito o nosso get para o nosso histórico. Aí nós temos o nosso histórico BO aqui, ó, que ele tem esses dados mocados fixos aqui, ó. Ou seja, ele tem uma lista de histórico fixo. Então, qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vir aqui para dentro do nosso histórico model, né?
E aqui nesse cara eu vou ter aqui uma function que eu gosto de fazer desse jeito, tá? Daí tem várias maneiras de fazer. Eu gosto de manter aqui, que é um chamado from JSON ou from backend, from API, como quiser, tá? Eu vou chamar de from API. Ele vai ser um dynamic, acho que é dynamic ou um map de data, acho que é map, não me lembro direito. Vamos testar. Certo? E daí esse cara aqui eu vou dar um print na data aqui, só pra a gente ver. Vou botar um breakpoint aqui. Vamos converter aqui para breakpoint. Enquanto ele roda um breakpoint aqui, vamos no nosso histórico BO. Eu vou vir então, vou comentar tudo isso aqui que a gente tem. Todos esses históricos que a gente tinha setado fixo aqui. Vou comentar. Aí vou deixar fazendo o return da list, né? E vamos fazer o seguinte. Então vamos instanciar esse list aqui, ó, que a gente tinha começado outro dia. É um list de histórico. Aí aqui vai ser um await. Vamos fazer diferente aqui, senão vai dar problema. É um var response igual await http get histórico. E daí esse response vamos pegar aqui dentro do calculadora BO. A gente tem uma regra aqui que a gente está olhando o status code. Aí a gente já tem o from JSON lá. Vamos copiar esse cara, vamos colocar para cá. Então, se o response status code for igual a 200, ou seja, se deu certo, né? Então aqui sim eu vou ter uma list de histórico. Vamos declarar ela fora aqui como uma list em branco por enquanto. E daí aqui eu vou ter list igual, aí eu vou ter o response.data aqui, data. Deixa eu lembrar como é que faz esse cara aqui. Agora sim, lembrei. Aqui na verdade eu vou ter list de, vamos chamar de data mesmo, igual a json.decode. Para isso eu tenho que botar os converter aqui, que é esses caras que a gente está fazendo aqui. Então vou botar aqui .converter, vou dar um decode do response, vamos copiar do outro aqui que ele tem, JSON decode, o TF8 decode, response.bodybytes. E aqui dentro do nosso bodybytes eu vou querer o nosso atributo data. E daí o nosso atributo data, ele vai ter uma lista de históricos dentro. Vamos botar um breakpoint aqui só para ver como é que está vindo o retorno, para ficar mais fácil. Por que não está pegando o breakpoint? Ok, agora sim. Ok. Ó, ele pegou a response da nossa API, ele já fez a chamada, a operação realizada com sucesso.
o status code é o 200, vamos dar um F10 aqui, e daí vamos tentar executar isso aqui na linha de comando, aqui ó, para ver como é que está vindo o retorno. Então ele está retornando um map de 4 itens, um deles é o data, que tem outro map dentro, que vai ter outro que é o stories, então eu vou querer aqui o data, vamos tentar pegar ele por aqui ó, então eu vou querer o data, e aqui eu vou querer o stories. Ó, fiz isso, ele vai me retornar um map com 3 itens, ó, que são as nossas, os nossos históricos. Então eu vou pegar aqui o data, vou complementar aqui com stories, certo? E esse cara, eu vou criar aqui então a nossa list que a gente já tem, né? Eu vou pegar aqui list ponto add all, eu quero adicionar todos, né? Eu vou adicionar todos do que veio da API ponto map, e daí aqui dentro do map, para cada item eu vou fazer isso aqui, ó, histórico ponto from API, e daí eu vou passar o nosso e aqui, né? Que é o nosso elemento, e isso aqui eu vou dar um ponto toList. Ok, fiz isso, ele vai para cada objeto, ele vai chamar aqui ó, dentro do nosso histórico, esse método from API. Então o que eu vou fazer nesse método aqui? Eu vou pegar aqui ó, this.dataCálculo igual ao que? Igual ao data. Daí eu vou pegar aqui o nome, ó, data cálculo. Esse cara ele vai dar erro provavelmente, tá? Por quê? Por causa da questão da formatação de datas. Então, para ele não dar erro, eu vou ter que tratar. Então, como é que eu trato esse cara, tá? Eu vou ter que chamar uma função para fazer a conversão para string. Então, deixa eu ver se eu tenho esse cara aqui. Eu acho que não é map, ele é map de string dynamic, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui no cálculo. Ele tem um map JSON. Eu acho que não estou lembrado com certeza como é que ele vem esse cara. Vamos, acho que é map de string JSON. Aí vamos ver aqui no nosso útil se a gente já implementou uma function. Ó, a gente já fez um format date to str, certo? Então esse date to str é o que a gente vai usar para converter. A gente está fazendo na verdade o contrário. A gente está pegando uma data que veio e a gente está convertendo ela para string. A gente vai precisar de uma string e converter ela para data. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma function aqui que vai retornar um datetime. Lembrando que o nosso histórico aqui ele é um datetime, tá? Esse datetime a gente vai chamar de, vamos chamar de dynamic toDate. Então aqui eu vou receber um dynamic d, e aqui eu vou fazer if d, só para garantir d igual a null. Já vai fazer um return aqui sem nada, return null. If d is int. Aqui esse isInt é se a nossa data, no nosso caso ele não vai ter, por causa que o nosso data ele vai ser um string, se eu não me engano. Acho que eu não vou precisar implementar esse cara aqui, vamos deixar sem por enquanto, qualquer coisa a gente implementa na sequência. Eu vou dar um return aqui, datetime.parse,
o dynamic. Vamos só deixar assim, talvez a gente tenha que botar a máscara e tudo mais. Vamos dar F5, aqui ele vai dar um erro, por isso que não vai trazer dado, não vai trazer nada ali para nós, por mais que ele esteja retornando da API. E daí vamos voltar para o nosso histórico aqui, então ele vai pegar aqui, eu vou pegar dynamic to date e eu vou pegar o nosso data cálculo. Aí eu vou pegar o this ponto valor 1 igual aqui nós vamos fazer converter um string para numérico, né? Então também nós vamos usar uma pequena funçãozinha para fazer vamos dizer, essa conversão para numérico, sabe? Que eu vou lá pro útil, vou chamar ela de toDouble. Então aqui é um double, toDouble, também um dynamic, vou fazer a mesma tratativa daqui de cima, se for null, retorna null, e se não, aí aqui eu vou fazer um teste, ó, para garantir se o dynamic eu vou ver se ele é um double, então eu já retorno ele, eu já faço o retorno dele direto, então eu dou um return dele. Se ele não for um double, daí eu vou dar um parse, então eu vou dar um return double.parse, daí aqui um pequeno truque, eu vou converter ele para string e vou passar ele dentro aqui só para ele aceitar no parse. Então, de novo, esses parse aqui, tanto para date quanto para double, tá? A gente está fazendo sem formatação, sem máscara monetária, nada disso. Se a gente for trabalhar com multi-estado, multi-países, múltiplas máscaras, nesses métodos ali a gente tem que prever as N máscaras que podem vir, tá? Então no nosso caso aqui está bem simples, então não precisa nada disso. Então data, eu vou pegar aqui o valor 1. Aqui ele está dando o que? Can be assigned a variable type of string. Ele já está pegando, aqui nós deixamos tudo como string, então nem precisaria desse toDouble. Então, perdão, fiz algo desnecessário. Então, a gente não fez a formatação, tá? Isso, quando vier valor quebrado, ele vai exibir um valor errado daí ali. Ou a gente teria que ir lá no back-end já passar o valor formatado para cá. Então, vamos manter assim por enquanto, só para ver funcionando. Valor 2, diz ponto operação igual a data operação. Diz ponto resultado igual a data resultado. Tá feito. O que ele vai fazer aqui então? Basicamente, toda vez que eu chamar esse cara, isso aqui é um constructor. Então ele vai instanciar um objeto do tipo histórico, passando para a data do cálculo esse valor, passando para o valor 1 esse valor e para os demais valores esses outros valores. Automaticamente, como eu não estou passando esses valores aqui, ele vai me instanciar com o default, que é esse daqui. Então, toda vez que eu iterar no nosso map aqui, ó, então toda vez que eu der esse map aqui, que eu chamar esse histórico pronto from API para cada registro que veio do nosso back-end, ele vai instanciar um objeto do tipo histórico, passando os valores para ele e adicionando para a nossa lista, que é a lista que a gente vai usar para exibir aqui, ó, para mandar lá para o nosso front-end especificamente. Então, vamos dar um F5 aqui e vamos só alterar alguma coisa aqui para ele pegar o histórico de novo, só para ver se ele está fazendo certo. Então, ok. A gente está aqui com o nosso response. O response ele deu um status 200. Vamos ver aqui. Eu tenho o nosso list de data aqui, ó. O nosso list de data ele veio null.
Por que veio null? Vamos ver aqui por que ele não pegou o nosso list de data. Então, olha, tá com null. Vamos pegar só data. Ele tem um map. Stories. Eu escrevi errado aqui, ó. Stories. Isso aí. Agora sim, vou fazer ele pegar de novo. Ok. List de data aqui. Então tá aqui dentro os nossos 3 registros. E daí ele vai executar esse from JSON. Vamos ver se ele vai executar. Vamos dar um F5 aqui, ó. Ele vai cair aqui para dentro. Aqui, ó, ele vai setar a data do cálculo. Então ele setou a data do cálculo como timestamp. Ele setou datetime aqui em cima, ó, 2021, 09, 04, às 17h52. Lembrando que a gente não fez a conversão de volta para o TC-3. Então ele ainda está com GMT-3. Então ele ainda está com o TC. Os valores ele deu erro. Por quê? Aí type int is not a subtype of string. Ele está entendendo que os nossos retornos eles estão vindo como inteiro. E realmente está vindo como inteiro. Então eu vou vir aqui só para garantir dentro do histórico. Eu vou pegar aqui o valor 1. Ponto to string. Ponto to string. Operação já é string. E o resultado ponto to string. Para garantir que ele vai executar, vamos dar um F5 aqui mesmo. Ele vai disparar 1, 2, 3 vezes. Disparou. Opa, a ideia aqui deu erro. Então, ele gerou todos os dados da nossa lista, só que ele deu erro na hora de voltar para o nosso front-end. Então, vamos botar um breakpoint um nível mais para baixo aqui. Deixa eu tirar os outros aqui, tirar esse daqui, esse aqui também. Vamos apagar esse fixo que a gente tinha botado aqui, ó. Apagamos. Não deu nem vazar ainda. Vamos tentar, né? Por que não tá pegando o breakpoint aqui? Ele não tá pegando o breakpoint ali, agora sim. Ok, vamos ver se ele vai entrar. Tá esperando quem? O que tu fez? Aqui. Mas é um retardado. Eu tava sentado lá no banquinho, no mesmo lugar que eu tava antes. Não, Isso. tava lá no banquinho, no mesmo lugar que eu tava antes. É. Hã? Por quê? Vou montar alguém aí. Ah, não dá nem 3 horas de intervalo. Tá reclamando do quê? Vou tentar botar o breakpoint aqui no print. Vamos ver se ele tá caindo aqui. Ele tá caindo com as 3 listas. As 3 como sendo histórico. Então ele tá fazendo certo a princípio. Ah, só os operação reader e tudo mais, ó, ele não pegou os default. Ele tem isso tudo como null. Então, estranho ele ter pegado tudo como null. Vamos botar aqui só pra garantir por enquanto. Depois eu vejo por que ele não disparou o constructor. Certo. Ok, vamos salvar. Agora sim, vamos no então F5. Ele não pegou alteração ainda. Vamos ver se agora ele vai. Aí, agora sim. Tá aqui, ó. Tá aqui o nosso front-end com o histórico do nosso back-end. Então, vem aqui também na nossa página de histórico, tá aqui os nossos históricos. Então veja que em nenhum momento também eu mexi no front até agora. Eu mexi no back-end do app aqui. Então por isso também, além da separação da estrutura do front-end com o back-end, a estruturação dentro do app também é importante. Então vocês viram que eu mexi só nos métodos aqui no BO
mexi aqui no model e mexi nas requests. Eu não mexi na views. Nas nossas view pages aqui eu não mexi em nada. Como estava feito antes, está feito agora. Então vamos botar aqui um 9 vezes 9, dá igual 81. Vamos pegar um 5 mais 8, aqui 13, 7 vezes 8, ok. Se eu voltar, ele ainda não, ele até tá carregando aqui, ó. Tá aqui, ó, 81, 13, 56. Ah, tem um detalhe só, que olha só, aqui a gente está exibindo uma data, ó. Por que ele está botando essa data várias vezes? Ele não está agrupando o 4 do 9? Por causa que a nossa data está vindo com horário. Então, se a gente não quisesse se a gente quisesse que ele agrupasse tudo, aqui no nosso histórico, na hora de dar esse dynamic to date, a gente tem que ignorar os horários. Mas aí é um outro ponto. Eu teria que dar um trunk para ele ignorar, e daí ele vai agrupar todos esses caras no dia de hoje. Mas basicamente está plugado então agora com persistência o nosso app, fazendo a persistência do nosso histórico de cálculo e trazendo aqui. Então esse 5.000 aqui ele está fixo ainda, então o próximo passo seria fazer esse cara pegar dinâmico e fazer as tratativas daí de data e tudo mais. O que eu tinha para mostrar hoje era isso, pessoal. A ideia mesmo era mostrar vamos dizer, esse vínculo do front-end com o back-end, né? Fazer essa persistência, fazer essa questão da busca do histórico. E daí agora é fazer as melhorias mesmo, é botar esse cara dinâmico aqui, não ser fixo. Aqui já tá para pegar somente data, não pegar data e hora, então aqui dá até para botar um to-do aqui. To-do, prever somente data na data do cálculo. Eita. Mas basicamente era isso.